Agora é oficial. Exames de contraprova realizados no Canadá confirmaram ser atípico o caso de encefalopatia espongiforme bovina em um animal macho de 9 anos de idade que morreu numa propriedade do Pará. A informação foi divulgada na noite de ontem pelo Ministério da Agricultura. O resultado já havia sido obtido aqui no Brasil. Por causa da ocorrência e da investigação da causa da morte, o Brasil suspendeu em 22 de fevereiro as exportações de carne bovina para a China, conforme previsto em acordo comercial entre os dois países. Vamos a mais informações com Flávia Rabelo. O Ministério da Agricultura foi oficialmente informado ontem no fim do dia e divulgou uma nota oficial às 10 horas da noite. O laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal, no Canadá, confirmou que o caso é atípico e agora o Brasil aguarda a liberação das exportações para a China, que foram embargadas no fim do mês passado. Assim que recebeu o resultado do laboratório confirmando o caso como atípico, ou seja, isolado, o ministro Carlos Fávaro comunicou a informação ao presidente Lula e convocou a equipe técnica aqui do MAPA para fazer a informação chegar rápido para o governo chinês, já que o Brasil, por um procedimento padrão, fez um alto embargo das exportações de carne para o país asiático. Na segunda-feira, houve uma videoconferência entre técnicos do Ministério da Agricultura e a cúpula da Administração Geral de Aduanas da China. Segundo fontes do MAPA, a reunião foi muito proveitosa e os técnicos do governo chinês teriam elogiado a transparência do governo brasileiro no enfrentamento dessa questão. Nós viemos aqui na Embaixada Chinesa para saber mais sobre o prazo de liberação do embargo das exportações, mas fomos informados que até agora nenhuma decisão foi tomada e que o governo brasileiro deve ser informado em breve sobre as exportações. De Brasília, Flávia Rabelo. Pois é, agora com essas informações passadas à Organização Mundial de Saúde Animal, a entidade vai divulgar se o Brasil mantém ou não, provavelmente vai manter, o status de insignificância para essa doença, né? A encefalopatia espongiforme bovina. Não há 100% de isenção, né? Não há 100% de segurança. Isso aí a biologia explica melhor. O Brasil tem o menor índice de risco dessa doença. Nunca registrou essa doença clássica, né? O que foi registrado agora foi o caso atípico da doença, que não traz riscos nem para o homem e nem para os animais. O caso clássico que prevalece até agora, que a gente tem mais informações, ou os casos clássicos, foram registrados em maior número na década de 1990, na Europa, onde, como se sabe, os animais se alimentavam da chamada torta de ossos ou farinha de ossos, ou seja, restos de ossos de animais que haviam morrido, eram triturados, misturados, o gado comia, e aí sim, esse é o canal de contaminação por essa doença, que é conhecida popularmente como o mal da vaca louca. Aqui no Brasil, duplamente descartada essa doença, que chegou a causar um certo, pequeno, mas certo pânico na população, porque a mídia divulgou de maneira equivocada, influenciada até por uma nota oficial do Ministério da Agricultura mal redigida. Não informava corretamente. E aí os grandes veículos não especializados divulgaram, inclusive usando esse nome, que agora nós temos a obrigação, e aliás já tínhamos aqui no canal do Boi, de explicar direitinho. É um caso atípico que não traz riscos para o consumo do homem e nem para os animais. No caso da fazenda, onde esse animal morreu, no Pará, somente um caso.
Esse caso atípico, também como se sabe, ele é registrado de maneira espontânea em animais mais velhos. Portanto, agora o Brasil tem que aguardar a divulgação pela Organização Mundial de Saúde Animal, a manutenção do caso do menor risco para essa doença. Provavelmente, após essa manutenção de status sanitário, a China vai tomar a providência, porque cabe agora aos chineses, não ao Brasil, como foi no caso da suspensão, o retorno do comércio de carne bovina. Agora há pouco eu conversei com o Maurício Nogueira, que é diretor da Atenagro, sobre a repercussão da notícia que chama a atenção desde ontem à noite de toda a pecuária. Vamos acompanhar essa entrevista. Maurício, obrigado pela sua entrevista ao canal do Boi, programa Mais Pecuária. Finalmente descartada de maneira oficial esse caso de encefalopatia espongiforme bovina num rebanho, num animal no Pará, né? E isso mesmo, Zaidan. Bom, sempre um prazer estar aí com vocês, né? A gente já imaginava, né? Nós estamos até insistindo bastante que não se deve nunca, não existe, né, 100% em biologia, mas a gente tinha uma certeza que o diagnóstico seria um caso atípico, né? Então, o Brasil nunca registrou na história um caso de BSE clássica, que é aquele, sim, lá de 30 anos atrás, que aconteceu lá na Europa, de vaca louca, né? Então, infelizmente, a gente tem essas confusões, né, os nomes que são dados acabam gerando interpretações equivocadas, mas o caso é atípico, já está confirmado, o Ministério agiu dentro do prazo esperado, né, fizeram a parte deles, já foi comunicado à China e também à Organização Mundial de Saúde Animal, né, a antiga OIE. Então, dentro das próximas horas, agora entra o fim de semana, né, mas provavelmente no comecinho da semana que vem a gente já tem o desfecho do segundo passo esperado, que é a OIE manter o nosso status sanitário, né, de risco mínimo, né, de risco irrelevante aí para o caso BSE clássico, né, e a gente voltar aí às mesas de negociações para começar a enviar carne de novo para a China. Com cerca de 2 semanas da suspensão para os chineses, que tipo de impacto já pode ser medido até agora para a pecuária de corte, Maurício? Bom, os preços já caíram, né? Despencaram aí, até o fechamento de ontem a gente tinha uma queda aí de 10% a 11%, dependendo da praça, caiu mais, né? Principalmente o boi, a vaca oscilou pouco, algumas regiões oscilou bastante, mas na média aí ficou entre -2% e até subiu um pouquinho, né? Dependendo da praça que a gente está analisando. Então, o grande impactado é o pecuarista, né? O frigorífico, claro, vai perder fluxo de venda, vai aumentar a ociosidade de planta, vai ter um resultado negativo também, só que ele deixa de comprar os animais que ele não tem garantia de venda no mercado externo, ele fica estocado nas fazendas. Aí tem uma diferença muito grande agora de 2023 com o que aconteceu em 2021. Em 2021 a gente estava no meio da entre-safra, em pleno confinamento, aquilo sacrificou muitos produtores, né? Nós tivemos caso até de produtores que abriram, né? Que tiraram o boi do coxo e voltaram para o pasto, né? Então tivemos um resultado muito ruim. Nesse momento, o pecuarista, pelo menos em época de chuva aí, ele tem uma condição melhor de guardar esses animais, então o impacto nos resultados da fazenda em 2023 vai ser menor do que foi em 2021. Já é possível tirar lições desse caso oficialmente descartado agora, Maurício? Eu acho que sim, Zaidan, várias inclusive, né? Nós estamos discutindo aí a renegociação do acordo, né? Eu, para falar a verdade, eu fiquei até meio sozinho nessa, Zaidan, e quando a gente está sozinho, a gente tem que entender que nós que estamos errados, né? Mas no começo, até na participação aí com o Fabiano outro dia, eu falei que tem alguns pontos desse acordo que eu gosto. Por exemplo, fica na mão dos brasileiros a decisão de parar, né? Então,
nós não corremos o risco de encher um monte de navio, né, de colocar esses navios no mar e o negócio ser embargado lá no caminho, ou chegando na China, ou já saindo daqui. Então, tem algumas coisas que eu acho que desse acordo devem ser preservadas, e outras sim devem ser mudadas. E aí sim, né, eu reconheço os argumentos que me colocaram, por exemplo, de não poder ficar a decisão da China quando que volta ou não. Uma alternativa que seria interessante, talvez, se for viável negociar, Zaidan, deu o caso, e assim que confirmar que é atípica, volta automaticamente as exportações. Então, volta as empresas brasileiras negociarem com os compradores chineses diretamente, sem ter que ter toda essa renegociação. Então, algumas coisas que a gente pode usar para acelerar o processo de retorno, né? E outras que a gente pode preservar para manter a transparência e a decisão na mão dos brasileiros, eu acho que são questões a serem discutidas. Mas aí nós temos especialistas, temos as próprias empresas, o pessoal que estuda muito o mercado chinês e as negociações todas, que eu acho que pode falar melhor sobre o que a gente pode levar de aprendizado aí, né? Muitos pecuaristas, grupos sociais divulgam campanhas, segure o boi no pasto até que haja uma volta ou recuperação desse preço perdido agora nessas 2 semanas. Acredita que vai ter efeito, vai surtir efeito essas campanhas como essas? Eu acho que é válido, né, Zaidan? Eu acho que toda vez que você tem alguma pressão de mercado e você consegue, por instruções, né, levantar esses pontos, eu acho que o pecuarista que tiver condição de fazer isso vai fazer, né? Mas é um pouco até intuitivo. Mas eu acho válido, sim. Só que é intuitivo. Boi cai, o preço cai, né? Tanto o frigorífico que tomou essa decisão, o frigorífico não parou porque ele não quer vender, né? Ele parou porque ele não está vendo perspectiva. Enquanto ele não vislumbrar a venda, ele não vai comprar, porque seria até uma loucura, né? Você tirar o boi do pasto, pagar, levar até uma indústria, desmontar e guardar ele refrigerado, né? A carne. Então, do mesmo jeito que o frigorífico reage a isso, o produtor também reage a isso, né? Então, nesse momento, tendo condição, tendo pasto, tendo ainda como planejar, né? Ver, eu vou ficar com os animais mais tempo do que eu previ, eu posso melhorar um pouquinho a suplementação desses animais para aguentar mais, para não sacrificar o pasto, eu acho que é válido e que o produtor vai ter, sim, uma chance melhor do que teve em 2021 de contrabalancear esse jogo. Né? É um equilíbrio de oferta e demanda, né, Zaidan? Você acha que a China vai barganhar preços da tonelada para voltar a importar do Brasil? Eu acredito que vão tentar sempre, né? Mas aí, de novo, é fundamento, né, Zaidan? Quanto que vale, né? Quanto que tem no mercado internacional. Nesse momento, nós temos uma situação muito mais favorável, tanto do ponto de vista de estoque e de demanda na China, como do lado da oferta, Zaidan. Então, os Estados Unidos estão projetando aí uma queda de 900 mil toneladas na produção toda de 2023. Se eles confirmarem, provavelmente vai ficar por volta disso, né? Ou eles vão exportar menos ou vão ter que importar mais. Então, nós temos uma quantidade de player no mercado internacional menor, ofertando menos, né? E mais gente querendo comprar. Isso deixa a importância da carne brasileira, né, muito maior nesse jogo todo, né? E nós temos aí a notícia da provável abertura do México para a importação de carne brasileira. Temos a Indonésia, temos diversos trabalhos aí que estão sendo resultados apresentados aí pela indústria através da BIEC e tudo mais, né? Então nós temos um monte de informação que dificulta o lado chinês para pressionar preço nesse momento, né? Então, claro, pressão vai ter, Zaidan, mas eu acho que a gente vai acabar tirando de letra, né? Nós temos aí um cenário muito mais favorável hoje para o Brasil do que era em 2021. Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro Consultoria. Muito obrigado, Maurício, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Zaidan, sempre um prazer estar aí com vocês. Um abração para todo mundo aí. Pois é, conversa com o Maurício foi agora há pouco, antes de nós começarmos a edição de hoje.
E aqui comigo, João Pedro Cuti Dias. Pois é, João, todo mundo aguardava, era muito esperada essa informação, agora oficial, né? Descartada essa doença, mas o mercado sofreu, o pecuarista sofreu muito nessas 2 últimas semanas, com propostas de compra muito baixas para a arroba do boi gordo. Zezé, normalmente quem perde nesse negócio é o pecuarista, infelizmente. Os frigoríficos dão um jeito, seguram, estocam, botam no navio, como fizeram no passado, setembro, e chegaram lá no fim, entregaram a carne lá no mercado chinês. A grande questão é o seguinte, não é que o pecuarista quer ou não quer segurar o boi, é que ele não pode vender esses patamares de preço. Esse boi que está pronto agora custou R$ 2.800, R$ 2.900 o bezerro. Então ele precisaria de 11 arroba, né, os preços que os caras queriam pagar, para pagar só o bezerro. E o resto, como é que faz? O Brasil, o Departamento de Agricultura americana fala que o Brasil vai exportar 3 milhões de toneladas equivalente de carcaça em 2023. É o dobro do segundo colocado, que é a Austrália, que vai dar uns 1,5 milhões. Agora, como é que o Brasil, como é que os pecuaristas brasileiros que se investiram para ter um animal para atender o padrão China e atender qualquer padrão de qualidade do mundo inteiro e também o mercado interno brasileiro. É uma carne premium, é uma carne que tem qualidade. E ele vai trabalhar no prejuízo? Até pouco tempo, o ano passado, muito cara perdeu 500, 600 reais por boi. Não dá, essa conta não fecha. Então, é esse momento que o pecuarista sentou, nós fizemos aquela entrevista com a doutora Lígia Teles, ela falou, é momento de ficar da expectativa, não dá para se apressar, não, vou vender. Ou pior, agora que o mercado vai reabrir, fazer escala, ou vender a termo para daqui 30 dias. Daqui 30 dias os frigoríficos vão deitar e enrolar, porque eles vão ter uma escala já feita e vão esfolar aquele que está fora da escala, como fizeram a partir de julho do ano passado. Foi assim, né? Deram uma melhoradinha no preço, fizeram escala e depois mataram o resto até chegar em novembro, que aí não chegou no sufoco, não tinha mais animal pronto, aí eles tiveram que obrigado a reagir. Então o grande problema é esse. Agora essa questão que todo mundo fala da importância do pecuarista ter pasto. Tá ruim? Bota no pasto, ele vai ganhar 600 gramas por dia, 700 gramas por dia, não tem problema, aí ele não fica no sufoco, porque o problema todo é como aconteceu o ano passado, quando foi suspenso lá. 2021? 2021, aliás, desculpe. Estou pensando, está muito cedo. 2021, pegou no pico do confinamento. O animal está no confinamento, é difícil você tirar o animal do confinamento, já todo o sistema ruminal dele já se adaptou a comer alimentos concentrados, ração, e trazer para o pasto. E mesmo assim aconteceu do cara trazer mesmo. Fala, bom, tudo não dá mais, estou pagando muito caro pela ração ou muito caro pela diária, tirou fora. Então a importância de ter pasto. Pasto é uma válvula de escape, é uma ferramenta que o pecuarista usa sempre. O mercado está ruim, segura um pouco mais, ele vai continuar ganhando peso, vai ganhar os seus 500, 600 gramas por dia, e a hora que melhorar o mercado, volta ao mercado. Ele não pode ficar no brete. Se ele for embretado, o frigorífico trabalha pesado. Valia R$300 a arroba pelo indicador CPEA, por volta de uns 15, 12 dias atrás, os caras trouxeram para 267. De 300 para 267. O indicador não reflete o preço do mercado presente, ele reflete o que foi entregue. Ou seja, no mercado presente era mais baixo ainda o preço de oferta. Então, por isso que as escalas hoje estão muito curtas. Eu acho que você deve ter noticiado aí que tem escala frigorífica com 4 dias de escala, né? Eu vou dar hoje o que o indicador de boi da Tagro registrou na semana da comunicação da suspensão das exportações para a China. E um dos itens é exatamente esse, a escala de abate, e tem também o diferencial de base, que é a diferença de preço entre a arroba de São Paulo e a arroba de outros estados. Esse diferencial teve uma certa redução, a gente vai mostrar ainda hoje aqui, João Pedro. Agora, no Mato Grosso, o IMEA divulgou um estudo na última segunda-feira dizendo que um dos impactos dessa suspensão das exportações foi
mexer muito na escala de abate. Hoje, no Bom Dia Produtor, o Vinícius Souza conversou com o Amado de Oliveira, que é um dos diretores da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, sobre o mercado do boi no estado, impactado pela suspensão das exportações à China. Eles também comentaram o resultado dos exames que confirmaram ser atípico o caso da doença no animal no Pará. E ainda a expectativa da volta dos embarques para os chineses. Nós separamos alguns trechos da entrevista, você vai ver agora. Já estamos aguardando isso com bastante expectativa, bastante preocupados também que ocorra logo, em que pese nós termos conhecimento de que o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura vinha tratando disso durante todo esse episódio, e assim a gente imagina que vai ser diferente do caso anterior e que nós teremos em breve as exportações para a China. Isso é muito importante sob vários aspectos, não só pela quantidade, mas quando você precifica o boi China, você orienta o mercado também com relação a preços. Agora há pouco esse canal divulgou o preço do boi em Mato Grosso, um preço muito aquém daquilo dos custos de produção, e que pese ter uma nota bem discreta embaixo, que era preço mínimo. Mas a gente imagina que a retomada vai dar uma sacudida nisso para cima, e é necessário, porque é impossível. Nós somos mais de 100 mil pecuaristas no estado de Mato Grosso e conviver com preços que aviltam, né, a classe e compromete a qualidade a longo prazo da nossa pecuária brasileira. Nessas 2 semanas de retirada, já deu para sentir o impacto aí dessa ação? Como que está o cenário agora no Mato Grosso? Certamente que um fato dessa natureza, ele mexe com o mercado internacional todo. Então, nós temos preocupação, o boi está sendo retido, em que pese estava ainda no regime de chuvas para que esses animais não percam peso, mas quando você tem um episódio desse, não é só a China, inclusive, que deixa de importar. Ocorreram exportações nesse período, houve uma diminuição no global, mas assim, houveram negócios. Então, dentro dessa expectativa, significa que a carne brasileira, ela sai desse episódio, esperamos ainda até meados da próxima semana, que mantendo a qualidade dela para o mercado interno e externo. Isso é muito importante, porque todos sabem da qualidade, especialmente da carne do Centro-Oeste, especialmente, ainda mais em Mato Grosso, com grande quantidade terminada a pasto, você sabe que é uma carne bastante especial. Já houve queda na remuneração do que está sendo pago aí para os produtores? Sim, esse preço ele oscila muito fortemente. Uma nuance dessa dimensão, evidentemente que impactou preços. E na pecuária de corte, como eu disse anteriormente, nós trabalhamos ali quase sempre, durante certos períodos, com abaixo do custo de produção, e qualquer mexida ele compromete em muito a atividade do setor. Agora, Amado, a gente tem uma notícia positiva, né? Foi divulgado na noite de ontem aí pelo Ministério da Agricultura que a contraprova que foi pedida lá no Canadá foi divulgada, confirmando que é um caso atípico. É um alívio, de fato, para o setor essa confirmação de ser um caso atípico do mal da vaca louca? Pelo histórico do rebanho brasileiro, pelo histórico dos casos anteriores, nós tínhamos certeza disso. Faltava a confirmação científica desse processo. Isso confirma, primeiro, que o Brasil ele foi ágil, como sempre, as autoridades, as instituições de representação de classe, eles prezam por ter uma transparência nesses quesitos, e como eu disse anteriormente, é assim que a gente mantém, né, a confiança dos consumidores, tanto no mercado interno quanto externo. Olha, em 23 anos, esse é o 6º caso que chega ao conhecimento aqui no Brasil, em 23 anos de uma análise, né, que é toda realizada, de um protocolo sanitário, mas desde 2015 existe já esse protocolo em relação à China, que é bastante severo, inclusive prevê o embargo geral em todo o país. Existe aí uma previsão para que seja solicitada uma nova análise desses protocolos, para que casos atípicos e até em situações isoladas, como por exemplo essa identificação
lá em Marabá, na propriedade rural, impactar no país inteiro? Existe a possibilidade de uma nova análise ser feita para que a gente tenha uma outra maneira de manter essa relação comercial com a China? Não só com a China, mas com todos os nossos importadores, né? Para que, não só pela quantidade, mas qualquer quantidade exportada, nós temos preocupação com isso. Nós acreditamos nisso, não dá para manter um regramento que venha a tempos sem uma revisão. Nós sabemos a evolução sanitária dos bovinos do Brasil, de um modo geral, e todas as cadeias produtivas do agronegócio, e uma evolução nesse sentido, há que se fazer uma revisão. Sabemos de um movimento já ainda a passos lentos caminhando para nesse sentido, e a nossa expectativa é que seja revista e que o mercado internacional reconheça isso e para que nós possamos evitar problemas como esse no futuro. Pois é, esse é o Amado de Oliveira, diretor da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, numa entrevista hoje pela manhã no programa Bom Dia Produtor, ao Vinícius Souza. João Pedro, esse acordo, se acredita que possa ser alterado? Dadã, eu acho que é um interesse mútuo, tanto da China quanto do Brasil. Eles precisam da carne, para o Brasil, a China é um grande cliente. Agora, talvez é questão de definir, houve confirmação que é atípico, automaticamente é exemplo que o Brasil faz de suspender, a China poderia suspender também o embargo, já que está confirmado que não é nenhum caso, como o Brasil nunca teve caso de doença normal, da doença típica da encefalopatia. Então, o que acontece? Será uma das razões, porque ficar num tempo muito grande, como ficou em 2019, se cria o quê? Se cria uma incerteza no mercado e faz com que derrube o preço da arroba a patamares que quase que é impossível de produzir. O Amado está certo, o produtor do Mato Grosso, esse boi, a mesma coisa, esse boi que querem pagar 240, 250 arroba, vai 12 arroba de boi para pagar o bezerro que ele comprou, sem contar o custo financeiro, sem contar o gasto que ele teve na recria e na terminação. Então, isso aí é muito ruim para a pecuária brasileira, porque o Brasil se preparou e hoje é uma pecuária que suplementa, que tem qualidade, que está fazendo cruzamento, aproveitando a heterose para fazer cruzamento de raças taurinas com raças zebuínas. Então, o Brasil investiu, o pecuarista investiu. E não pode, de uma hora para outra, puxar o tapete como puxam quando acontece casos iguais a esse e derruba o preço da arroba a patamares que não remuneram. Remuneram não, dão prejuízo para o pecuarista. Agora o Maurício, mostramos agora há pouco, falou uma situação que eu queria até que você comentasse sobre esse acordo com a China. Quer dizer, ele vê pontos positivos no acordo. O negativo é que, diante de uma suspeita e investigação de um caso, automaticamente as vendas externas para os chineses fiquem suspensas, né, temporariamente. Ele sugere que, assim como foi automática a suspensão, quando houver o descarte, como foi agora, né, oficialmente descartada a doença, automaticamente as importações voltariam sem outros protocolos para se estudar. O que você pensa disso? Mas é isso que eu estava comentando, né? Você acha que quando confirmou, não é nada, não é uma doença típica de encefalopatia, volta ao normal, como o Brasil faz. O Brasil suspende a hora que o chinês também, a hora que está. Até aqui o relatório feito por laboratório da OIE, da Organização Internacional de Episodia, está aqui, não é caso, volta praticamente ao normal e as coisas fluem. Agora, se ficar 2, 3, 4 meses, como aconteceu em 2019, atrapalha muito 2020. 2021. 21. 2021. É tanto problema que esse negócio é 21, 22 que aconteceu o negócio. Então, isso aí é muito ruim para a pecuária, não é? E é ruim para isso também, porque de uma hora para outra, e daí? A China está voltando a economia a crescer. Fala-se que o PIB chinês vai crescer 5,5% esse ano. Vai aumentar a demanda. Eles falam que a China vai precisar de 3 milhões de toneladas equivalente de carcaça.
É muita carne, né, Zé? E É. o Brasil que é o país que pode ter condições. Nós fornecemos mais de 40% dessa carne que eles vão importar. E como disse o Maurício na entrevista, a oferta de carne dos Estados Unidos deve diminuir quase 1 milhão de toneladas este ano. E o Brasil está abrindo novos mercados. Então, o Brasil, olhando para o mundo inteiro, não só para a China, está numa situação não desfavorável, né? O Brasil tem a matéria-prima e agora tem a demanda dos chineses e a oferta menor de um grande exportador como os Estados Unidos. E a Austrália pode ocupar uma parte desse mercado. Lógico que é o segundo maior exportador. Mas a um preço mais caro. Preço mais caro, com certeza absoluta. E também não sei se é a carne que o consumidor chinês quer. A carne da Austrália, pelo menos a que a gente vê aqui no Brasil, quando a gente vê alguma picanha importada da Austrália, tem 2 dedos de graxa. Não sei se é isso que o consumidor chinês quer. Eu acho que ele quer mais músculo e esse animal nosso que nós vendemos para ele, com menos de 30 meses, normalmente a raça zebuínas, ele tem uma carne macia, vermelha, bonita, tem um pouco de cobertura de gordura, mas não é nada excessivo, é aquilo que o consumidor chinês gosta.